Utilizando uma câmara situada no para-brisas, o sistema de assistência na transposição involuntária de via corrige a trajetória do veículo caso o condutor esteja prestes a transpor inadvertidamente um traço contínuo ou descontínuo. Se o sistema de assistência na transposição involuntária da via estiver ativo, as linhas do lado esquerdo e direito serão apresentadas a cinzento no quadro de instrumentos acompanhadas deste testemunho. Se a câmara não detectar uma linha contínua ou descontínua nem uma guia de berma da estrada, o testemunho e as linhas no quadro de instrumentos permanecem a cinzento. Se for detectada uma linha, o testemunho e as linhas serão apresentadas a branco. Se a câmara detectar apenas uma linha, apenas essa linha será apresentada a branco no quadro de instrumentos. Tenha atenção que a detecção funciona a velocidades compreendidas entre 70 e 180 km/h. Quando estiver prestes a transpor inadvertidamente uma linha ou se o veículo se aproximar da berma da estrada sem que tenha acionado os pisca-piscas, a câmara detecta esse risco e ativa o sistema, que fará rodar o volante de direção para corrigir a trajetória. Este testemunho e a linha em questão são apresentados a amarelo no quadro de instrumentos para avisar o condutor. Quando a função detecta que a correção da trajetória está a demorar demasiado tempo, a linha em questão pisca a amarelo no quadro de instrumentos e é emitido um alerta sonoro para avisar o condutor de que está prestes a transpor a linha, apesar da correção em curso. Terá, em seguida, de corrigir a trajetória. O aviso sonoro prossegue e a linha em questão pisca até o condutor retomar a trajetória correta. Se, apesar da correção da trajetória, o sistema de assistência na transposição involuntária de via não tiver sido capaz de evitar o risco, o testemunho e a linha transposta serão apresentados a vermelho no quadro de instrumentos. O sistema também o informa de que deve voltar a assumir o controle do veículo através de uma vibração no volante de direção. Por último, se durante o funcionamento do sistema de assistência na transposição involuntária de via a função detectar que as mãos do condutor não estão no volante e que o condutor não o moveu, este testemunho será apresentado no quadro de instrumentos acompanhado da mensagem "Mantenha as mãos no volante" e de um sinal sonoro até que o condutor assuma novamente o controlo. Para ativar o sistema de assistência na transposição involuntária de via, prima este botão até que a mensagem "Assistência na transposição involuntária de via ativa" seja apresentada no quadro de instrumentos. Este testemunho e as linhas esquerda e direita apresentadas a cinzento confirmam que a função foi ativada. Para desativar o sistema de assistência na transposição involuntária de via, prima novamente este botão até que a mensagem "Assistência na transposição involuntária de via desativada" seja apresentada no quadro de instrumentos e o testemunho e as linhas desapareçam. Tenham atenção que a desativação do sistema de assistência na transposição involuntária de via também desativa automaticamente o alerta de transposição involuntária de via. Para garantir o seu conforto durante a condução, pode regular alguns dos parâmetros como, por exemplo, o nível de vibração do volante, bem como a sensibilidade da detecção das linhas. No seu ecrã do EasyLink, selecione Definições, Veículo, Ajudas à condução, Via. Em seguida, pode optar por 3 níveis de sensibilidade: atrasada, Standard e precoce. Se definir a sensibilidade de detecção das linhas como atrasada, a linha apenas será detectada quando for transposta. Com a definição de detecção Standard, o alerta será emitido ao aproximar-se da linha. Com a definição precoce, o condutor será avisado quando estiver perto da linha. Por último, tenham atenção que de cada vez que o motor é ligado, o alerta de transposição involuntária de via mantém as mesmas definições que estavam presentes a quando da paragem do veículo. Se o tiver ativado, permanecerá ativo no próximo arranque. Para o funcionamento correto do sistema, certifique-se de que efetua a manutenção do radar e da câmara e os mantém limpos. Em determinadas condições, como por exemplo no caso de má visibilidade e em curvas apertadas, a função poderá ficar temporariamente indisponível. Nestes casos, as linhas e o testemunho são apresentados a cinzento. Tenha atenção que o sistema de assistência na transposição involuntária de via não funciona em marcha atrás. Tem de desativar a função ao rebocar um atrelado ou ao entrar numa zona com diferentes marcas rodoviárias, como por exemplo obras na estrada. Se o testemunho e a mensagem "Verificar câmara dianteira" forem apresentados no quadro de instrumentos, a assistência na transposição involuntária de via terá detectado uma avaria. Contacte um representante Renault para resolver o problema.
Por último, tenha atenção que a assistência na transposição involuntária de via não deve substituir a vigilância do condutor. Preste sempre atenção às condições de circulação e à área circundante.